Pronto. Gente, vamos dar início à nossa segunda aula do curso, né? Formação de uso das telas direcionado à família. Boa noite. Amanda, não é isso? Isso. Ok. Gente, antes de tudo, eu quero começar tentando mostrar dois videozinhos para vocês. Eu não sei se vai sair direitinho para vocês aí. É a primeira vez que eu vou tentar fazer isso. Mas eu espero conseguir. Aí eu vou pedir para que vocês me confirmem se está saindo áudio e se o movimento do vídeo está ok. Certo? Compartilhar aqui. Tela cheia. Compartilhar. Tá aparecendo para vocês Tá, a imagem? A imagem tá, né? a imagem tá. Agora vamos ver o som. E aí? Tá pausado, Carol. Hum, eu despausei aqui. Pra mim tá sem som. Nenhum som. Não, agora não tá saindo som. Agora tá saindo. Nada. Não. Pra mim tá Bom, sem som e tá um pouco pausado, sabe? Os hum, movimentos. é isso que eu imaginei, porque eu não tenho permissão para compartilhar esse filme. Mas eu indico que vocês assistam, vocês podem conseguir no Vimeo. O nome é O Garoto Selvagem, certo? Depois tu Eu põe no grupo, se o ponho, nome. ponho sim, pode deixar. Então, só o que eu queria falar para vocês é, como na primeira aula, né, o que eu estava fazendo a relação, que a criança, quando ela não tem o outro como modelo, né? Ela não vai desenvolver os aspectos cognitivos e nem de linguagem, tá? Então, não é diferente de uma criança que é criada com animais na floresta sozinha, como é o caso desse filme, que é preto e branco, foi muito antigo, uma história real, né? Lá de 1860 e pouco, 1760 e pouco. Isso foi uma história verídica. E aí, assim, mostra essa criança com estereotipias, com movimentos repetitivos, semelhantes ao do autismo, tá? Então, eles fazem toda uma avaliação com essa criança e tiram algumas conclusões, né? Porque ele tem ferimentos, tem marcas, tá? Mas ele não desenvolveu a linguagem. E ao final do filme, que ele consegue uma comunicação sem ser a fala, tá? Mas ele consegue algumas respostas, ele consegue fazer com que essa criança que não ela só conseguia detectar barulhos, tanto é que eles achavam que ela era surda, mas não era. Ela só conseguia detectar barulhos de alimentos, como frutos que caíam no chão, por exemplo. É aquela história do ouvia, mas escutava só aquilo que era necessário para a sobrevivência, era muito primitivo, né? E já a linguagem, já desenvolvimento de fala, né? A questão da cognição, pensamentos, são aspectos mais evolutivos, tá? Que necessita, tá, da interação humana para que se desenvolva. Então, o cérebro, gente, ele não mudou, ele precisa de estímulos sociais para que ele possa se desenvolver, né? E aí tem outras partes também que mostram ele altamente sem sensibilidade na pele, tá? E aí há toda uma explicação, é muito interessante o filme, apesar dele ser preto e em branco. E eu sugiro que vocês assistam no momento que vocês estejam sem os pequenos, que os pequenos estejam dormindo, né? Para que não tirem vocês do foco, vocês possam prestar atenção e fazer essas relações, como eu estou falando, tá? E vocês percebam isso,
que uma das características, por exemplo, no autismo, é a hipossensibilidade, que alguns vão ter uma hipossensibilidade, como, por exemplo, tem dificuldade de sentir dor, né? Ou uma hipersensibilidade. E isso depende do sentido também, mas eu estou falando aqui de pele, né? De toque. Então, existe também nesse filme essas relações, tá? Então, muito interessante para que vocês entendam que é a ausência do outro, tá? Além, claro, de problemas nos órgãos da visão, que a luz causa e tudo, mas para se desenvolver, tá? Cognitivamente, né? Os aspectos de raciocínio, de memória, tá? De pensamento, entre outros, e também de linguagem de fala, precisa do outro. E a tela é um ser desencarnado, como diz Julieta Jerusalemski, como no vídeo, né? Que eu mandei para vocês já no grupo. Quem pôde assistir, tenho certeza que agregou muito. Então, é isso. Outro trecho interessante, deixa eu interromper aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Outro trecho interessante, não sei se vocês já assistiram, o Wall-E. Quem já assistiu o Wall-E aí? É interessante também. Ó, eu sempre amei filmes, sempre. Amo filmes, cinema, amo. Então, não sou contra a tecnologia, de jeito nenhum. Agora, a tecnologia não é para criança, a tecnologia é para adulto, né? Porque está prejudicando de verdade o cérebrozinho dos pequenos. Porém, o que a gente tem que tentar fazer, né, que não é o ideal, é tentar ajustar um pouco para famílias que não tem como aderir de forma alguma a essa falta da tela em casa, né? E aí tem seus motivos. Então, o que eu pretendo por isso que é o nome formação do uso das telas direcionado à família. Porque, por exemplo, para a gente tirar, o adulto tirar a carteira de motorista, ele não pode tirar pequeno. Ele não tem nenhuma condição, o bebê, de pegar um carro, não tem nem né, não tem nem encaixa ele. Não existe responsabilidade nenhuma, maturidade nenhuma de um cérebro, de um pequenininho para isso. Então, a mesma coisa, a gente faz essa relação com o uso da tela, certo? Porque precisa de uma formação, né, para o uso, para que não seja prejudicial. Sim, mas vamos lá, deixa eu tentar aqui compartilhar e vamos ver se dá para passar. Pronto, me digam aí se vocês estão vendo e ouvindo, tá? Vou liberar e depois eu pauso e aí vocês me dizem. Tá saindo algum som? Esse tá. Ai, graças a Deus. Então vamos lá. Observem a cena a seguir. Eu fiquei na minha cabine a manhã inteira. Vamos andar de cadeira flutuante e jogar umas bolas virtuais pro espaço. Não, a gente fez isso. Eu vou explicar, né? Eu sugiro que vocês assistam também o Wall-E. É de 2008, se eu não estou enganada. E o mundo, né, ele é destruído. E eles vão viver no espaço até que possa ser novamente habitada a Terra. E aí, só que tudo isso é um grande engano, né?
E aí eu faço essa analogia com o livro, né, de Michel Desmourget, quando ele fala da fábrica de cretinos digitais. É forte, né, essa frase, mas infelizmente é a verdade, porque quando eles constroem essa tecnologia, eles querem vender, então eles estudam o comportamento humano, eles querem fidelizar, eles querem mais e mais dinheiro. E aí eles não estão preocupados, não estão muito preocupados com quem vai ficar viciado, né? Eles podem até nem querer isso, mas o importante, o essencial é o quê? É o financeiro, tá? E claro que existe o seu benefício também com as tecnologias, tá? Mas aí, gente, observem, obesidade e o próximo passo, essa pessoa que está aí nessa tela, tá do lado dele, certo? Então, chega a um ponto das máquinas levarem alimentos para eles, deles ficarem o tempo todo nessa postura, que eles perdem a condição de andar. Então, eu quero que vocês cheguem num nível de que quando vocês forem assistir ou verem algo, que vocês reflitam com o que vocês estão vendo, sabe? Porque é importante, é um filme de 2008, né? Mas vocês vejam que isso já vem acontecendo, tá? Infelizmente, a questão da obesidade, perda do sono, prejuízo no sono, entre outras situações. Tem uma cena também que mostra bebezinhos em uma escola. Aí eu vou mostrar só essa cena para vocês e a gente vai para os slides. E eu abro para vocês falarem algo se vocês quiserem comentar. Vamos lá. Eu quero fazer outra coisa. Então me fala o que você quer fazer. Sei lá, qualquer coisa. Ó, esse do lado dele, eles não conversam, não interagem, né? Enfim, estão um do lado do outro e não conversam, tá? Eles conversam pela tela. Podiam jogar risco. Sabe que eu não sou dessas coisas. Meu robô já era, eu comprei um. Então vamos conversar semana que vem. É legal porque não vai sair briga, todo mundo vai adorar. E aí, gente, o que é que acontece? Mas eles são adultos, né? E vocês vejam como também é prejudicial para o adulto. Agora, se causa isso em adultos, tá? Imagina um cérebrozinho em desenvolvimento. Então, por isso que a gente vê sinais patológicos de algo, seja no comportamento, seja na desregulação das emoções, seja na fala. Como eu sempre digo, a fala é um resultado final de muitas etapas que devem ser alcançadas antes. Como lá, bebezinho com 2 ou 3 meses, olhar e ter um sorriso social, que é um sorriso espontâneo e não reflexo, tá? Mais na frente, ter trocas de turnos, treinar, né, a vocalização, quando fica dadá, neném, dedé, fica treinando esses sonzinhos, e aí quando você fala, ele para. Aí quando ele fala, você para. Isso é troca de turnos de fala. E isso já é treino para uma futura fala, tá? Então não é mágica, é algo que precisa de etapas para que a criança vá treinando, vá observando, vá tendo modelos, tá? Que a tela não é modelo, a tela é algo que deixa a criança no vazio. E aí, para chegar num aninho de idade, ter os gestos também, né? Como dar os bracinhos, dar tchau, apontar, é importante. Então, uma criança que vive numa tela, tá, que está com um cérebrozinho em neurodesenvolvimento, como eu mostrei na aula anterior, aí essa ausência de estimulação social vai fazer com que ela apresente movimentos estereotipados, muita irritabilidade, muita ansiedade, certo? Ou seja, que prejudica em quê? Na atenção,
no contato visual dela, para ela poder observar. Ela fica muito apressada, né, por conta do movimento, da rapidez que os programas, os desenhos, né, das luzes fortes e muito coloridas, que não são cores reais, que oferecem, né, para aquele organismozinho. E aí, quando você quer brincar com ela, ela está altamente acelerada. Ela está quietinha aparentemente, porque ela está vidrada ali, encantada. Tá? Como no videozinho que eu mostrei no final da aula anterior. Então, só continuando aqui. Robô, vem cá. Então, vem cá, nem olha para o lado, né? E a comida tá ali na mão. Enfim, como se não houvesse a necessidade da interação humana, né? Deixa eu só adiantar, não sei se são os 39 minutos. Deixa eu ver aqui. 39 minutos, 41 minutos e 38 segundos. Aqui. Deixa eu ver aqui. A-E-B Action. Seu lar doce lar. B-E-B-B-N-E. Sua melhor. Aí aquela cena com os bebezinhos. Ai, Jesus. É impossível, gente, de acontecer isso, de uma criança aprender desta forma. Um bebê, na verdade, não é nem criança ali, né? E todos iguaizinhos e todos com outro elemento impedidor para a fala, que é a chupeta. Certo? Então, muito importante essa cena para eu passar para vocês também. Certo? É impossível do bebê ele estar entendendo apenas pela tela e ele aprender. Quem faz ele aprender o que está na tela é o outro. Então, se você tem uma dúvida, geralmente já me perguntaram assim, Carol, mas o meu filho de 3 anos, ele imita o que está na TV. Com 3 anos já é capaz de imitar mesmo o que ele vê fazendo na TV. Mas muito daquilo que ele está fazendo foi porque ele viu primeiro você fazendo, ou alguém fazendo, tá? Para que ele depois viesse a aprender e entender aquilo que é meio que básico e está sendo repetido na TV ou no celular, certo? Mas um bebezinho menor do que essa idade, certo? Não vai reproduzir. Na verdade, ele não está entendendo nada do que está ali. É o que os estudos vêm dizendo e é o que eu vejo na minha prática. Pronto, era o que eu queria mostrar para vocês. Agora eu estou feliz com... Embora que o Garoto Selvagem eu não consegui, mas tudo bem. Vocês têm algo a comentar sobre... Eu nunca assisti o filme, mas assim, nem parece que é de 2008, né? Parece que é lá do futuro, inclusive, de tão realista e dá até medo, né? Da gente imaginar que a coisa pode chegar nesse ponto. E assim, tirando os excessos, é claro, a gente vê muita coisa, né? Que já está acontecendo hoje, Sim, sim. infelizmente. E por isso assusta. E por isso assusta. Exatamente. Mas vamos lá. Mas assim, é um passinho de formiga, sabe? Porque a gente vem lutando contra isso, mas tem muitas pessoas ainda, inclusive fonos, outros profissionais que não entendem. Então, até quando algumas mães, algumas famílias levam o filho no fono, ele ainda não está atualizado com esse tema. Nas terapias, inclusive, ainda utiliza, inclusive, as telas. E para poder utilizar a tela em terapia, não é que não possa utilizar, mas você tem que saber com que criança usar. Se ela está fora do risco dessa síndrome,
né, por excesso de exposição às telas, porque senão é como se você estivesse andando para trás. Então, é uma guerra com os estímulos. Vocês estão vendo, gente, o slide? Sim, tá aparecendo. Joia, obrigada. Eu vou começar aqui nos slides com algumas perguntas de vocês, tá? Se vocês tivessem uma consulta comigo, né, o que você me perguntaria? O que você gostaria de me perguntar? E aí, algumas das respostas se repetiram, mas no todo foi isso aqui, né, que eu achei mais interessante. Então, quanto tempo eu posso deixar meu filho em frente a uma tela sem ser prejudicial? Eu vou responder essa pergunta hoje. Que exercícios fazer com ela para que aprenda a pronunciar corretamente o m, n, e eu acredito que esse não seja o r, seja o r das palavras. Isso, na última aula, é que eu vou trazer sobre alguns estímulos para a produção de sons, tá? Como posso ajudar meu filho a falar melhor? Hoje a gente já vai ver uma parte disso. E uma criança com 2 anos e meio, que é implantada, né, os implantes coclear, sem reproduzir nenhum som, pode ter consequências a não vir a falar. O cérebro, ele é plástico, né? E nessa fase das podas neurais, e que com 2 anos até os 6 anos, como eu mostrei na aula de ontem, a gente tem ainda as fases das podas neurais, tá? Então, essa criança, ela precisa passar por se ela está usando implante coclear, é porque se optou pela linguagem oral, pelo estímulo da linguagem oral, pela fala. Então, essa criança, ela precisa passar pela terapia de reabilitação auditiva, porque ela tem chances para desenvolver a fala, sim, tá? Agora, se ela tiver outras alterações, se ela não se adaptar ao implante coclear, aí possa ser que isso atrapalhe a fala dela, porque ela não está ouvindo, ou se ela tiver alguma outra alteração neurológica, déficit intelectual, tá? E aí isso sim pode vir a atrapalhar, mas existem outras formas de comunicação. Independente do que tenha a criança, aliás, quanto mais alteração, mais dificuldade a criança ela venha a apresentar, mais prejudicial vai ser a tela nessa fase aí, certo? Nessa faixa etária. Por quê? Porque nessa faixa etária é uma fase crítica do neurodesenvolvimento, como eu mostrei na aula anterior, tá? Então, vamos para frente. Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo. Então, os objetivos para a aula de hoje, né, é preparar você a compreender se deve retirar ou minimizar o uso das telas do seu pequeno, da sua pequena, levar você a aprender o tempo certo para inserir as telas e, o mais importante, como você deve inseri-las. E apresentar a vocês o melhor caminho da fala ou da comunicação, né, de cada um, para que avancem mais em seu desenvolvimento. O importante, gente, é evoluir, certo? Agora é primordial você aprender a observar e você aprender a identificar se está prejudicando num nível, sabe, que está dificultando aí a linguagem e a fala ou a comunicação do seu filho. Então, você deve retirar ou diminuir o uso das telas. Independente, gente, o que seria o ideal, né? O ideal seria realmente zerar a tela diariamente. E esporadicamente, tá? Vocês assistirem de forma interacional um desenho, um filme em família com o pequeno.
E de forma interacional é como? É você estar cantando junto, fazendo mímicas, gestos, como os que estão sendo apresentados no desenho, tá? É você abraçar o filho, sorrir junto, rir de algo para que ele entenda o que foi que aconteceu naquela cena. Você ter até bonecos e depois você perguntar, você mostrar por meio de desenhos, ou se de repente tem alguma história referente àquele filme, aquele desenho que foi assistido, para que seja algo complexo a ser trabalhado, para que firme na memória, sabe? E que seja como uma aula, né? Tem coisas que a gente vai aprendendo só de olhar, de observar, é natural da criança, né? Dentro do processo de interação social, ela observa e ela vai reproduzindo, vai imitando. A imitação, inclusive, é um pré-requisito, né, para a fala, tá? É um aspecto pré-linguístico. Pré-linguístico por quê? Porque é pré-linguagem. É antes de surgir a linguagem oral, certo? E aí é importante que se tenha isso. Hoje, em meio às telas, em meio à tecnologia, é importante que a gente saiba que a gente tem que, já que a criança está ali na tela, então você tem que ensinar ela. Porque é tipo tentar cobrir uma lacuna, sabe? Se ela ficou, que não deveria, sei lá, 30 minutos na frente da tela sozinha assistindo o desenho do Rei Leão, que é um desenho lindo, né? Mas para uma criancinha de 3 anos de idade, ela não tem essa maturidade. Se ela tiver com atraso de fala, tá? Mais ainda. Então você tem que, após aquilo, quando você tiver um tempinho no mesmo dia, tá? Prepara um material ou vai assistir com ela. Ou prepara um material, melhor ainda, para que você tire, ensine aquilo, né, que ela assistiu e que ficou perdido naquele tempo que ela ficou ali passiva na frente da TV ou do celular sozinha assistindo, tá? Isso são algumas estratégias que eu ensino para tentar amenizar, tá? Porque o certo mesmo, o ideal, né? O ideal, mas não é o real, seria que não tivesse, né, esse impedidor, eu chamo de elemento impedidor para o desenvolvimento global e, como eu sou fono, mais especificamente da linguagem da fala, certo? Então, é uma forma. Por isso que eu digo, usar de forma consciente, de forma planejada, gente. É preciso ter essa formação, é preciso ter essa conscientização que faz mal. Faz mal. É como refrigerante. Muita gente sabe que faz mal. Muita gente não. Acho que todo mundo sabe que faz mal, né? Mas tem muita gente que oferece ao bebezinho antes dos 2 anos de idade. E aquilo ali vai afetar o futuro dele, né? Só que não, inclusive afeta o cérebro também, mas isso é outra história. Mas não é como a tela, né? Que é a ausência total do outro. O refrigerante não vai impedir que o bebê ele desenvolva a linguagem nem a fala, mas a tela vai, sabe? A chupeta ela dificulta também, que são o que eu chamo de elementos impedidores da linguagem e da fala. Certo? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa sobre a chupeta, caso alguém utilize a chupeta, né, existem formas de amenizar para não prejudicar tanto também. A gente tem que utilizar de estratégias hoje em dia, né? Mas é aquela história, o ideal seria não usar também. Mas vamos lá. Você tem que entender que você precisa ter essas perguntas na sua mente e você conseguir observar no seu pequeno como é que está a fala do seu pequeno ou a comunicação dele. Aí, para isso, eu vou explicar um pouquinho a vocês
sobre as fases de linguagem e o quais as idades, né, quais sons da fala o pequeno já deve estar, já ter assimilado, tá? Como é que está a coordenação corporal dele? Porque as telas têm prejudicado muito a coordenação manual, a coordenação como um todo, sabe? Por exemplo, pular numa amarelinha, com um pé só, com duas, e de dois, né? Pular de dois em dois. Então, são aspectos que fazem parte para a gente observar. Dependendo da idade, já está conseguindo pegar num talher, se consegue se vestir, mesmo que de forma, né, meio ainda não 100%, meio descoordenado, mas se já consegue fazer algo. Então, são aspectos importantes, como também como é que estão as atividades da vida diária, tá? Como é que está o escovar de dentes, como é que está o banho, se já consegue fazer algo só. Se não faz, começa a ensinar, tá? Se já usa o copo sozinho, tá? Se já consegue levar o alimento à boca, certo? E o emocional dessa criança, como é que tá também? É aquela criança muito irritada, principalmente quando está nas telas, você tem que observar todos esses aspectos no seu pequeno e na sua pequena, certo? E os sentidos, anotem aí essa pergunta também, que eu acho que não salvou aqui, estava aqui, mas não deve ter, não salvou. Os sentidos, né? A gente tem 5 sentidos, em geral, conhecidos: visão, audição, tato, o paladar e o olfato, né? Só que a gente geralmente se esquece de mais 2, certo? Que é o quê? A propriocepção e a interocepção. Então, a propriocepção tem a ver com o corpo, você ter, você saber como é que está o posicionamento do seu corpo. Enquanto que a interocepção é dentro, é internamente. Por exemplo, se você consegue entender que a sua boca está cheia de comida e que você não está no limite, né? Ou que você já comeu muito. Então, isso é o seu corpo falando com você mesmo, mandando informações de saciedade, por exemplo, para você, certo? São questões internas e isso faz parte, é um sentido também, certo? E essas são entradas, gente. É a partir desses sentidos que a gente entende o mundo, tá? E esses sentidos, eles podem estar desregulados. Como, por exemplo, aí eu trago novamente o garoto selvagem. A questão da pele, do toque, tá? Que o médico, ele parece muito com um fonoaudiólogo no que ele faz, mas eu não sei qual é a especialidade dele. Parece muito com um terapeuta da fala, né? Mas eu não sei de fato qual é a especialidade dele. Mas ele coloca a criança numa banheira com água muito quente para dessensibilizá-la, porque ela vivia muito exposta ao sol, né, na floresta, e a pele dela já aguentava as temperaturas muito altas. Então, ele tenta fazer com que essa criança, o cérebro ative novamente a sensação de tato, sabe? Para que ela, ao ser tocada, ela consiga sentir o toque do outro. Ela consiga sentir se algo, e diferenciar se algo está morno ou se está frio. Sabe? Ele mesmo diz nesse trecho da banheira que eu vou ensiná-lo a ver e enxergar, né? Porque ele não consegue ver as pessoas, e também a ouvir, tá? Não só escutar, mas a compreender aquilo que ele está ali ouvindo, tá? Então, é muito interessante. E isso a gente vê acontecendo, infelizmente, com crianças que estão apresentando essa síndrome de exposição às telas, né? Inclusive, tem alguns estudos, o mundo inteiro está pesquisando muito sobre isso. O Brasil está ficando um pouco aquém,
mas recentemente eu orientei uma aluna e a gente fez uma revisão, né, de literatura, e a gente até está sugerindo uma nomenclatura nova, que é síndrome infantil síndrome infantil por exposição tecnológica, a CIET, que é uma proposta terminológica para sinais e sintomas do excesso de exposição às telas e para tomar o lugar, né, do que era o autismo virtual, porque a gente teve essa busca, essa pesquisa para mostrar que não pode ser utilizado autismo virtual para os quadros, né, de crianças que apresentam sinais e sintomas semelhantes ao do autismo, porque o autismo é algo que é causado intraútero, ainda dentro da barriga da mamãe, seja por questões genéticas ou por questões ambientais que modificam esse cérebrozinho. Então, não tem como uma tela prejudicar o cérebrozinho, tá? Dentro da barriga da mãe. Claro que a ciência está sempre estudando, está sempre modificando, às vezes a gente coloca abaixo, né, refuta algum resultado por conta de dados novos, mas enfim, o que se tem de estudos hoje é isso. Então, não tem como uma tela, que é algo externo, totalmente externo, prejudicar o cérebrozinho de um bebê, de um feto, né, que está dentro do útero da mamãe, tá bom? E aí, é essa nomenclatura. Mas tem já uma nomenclatura de uma americana, que não é novo, já é bem antigo, que também é uma síndrome por exposição às telas também, certo? Eu não estou bem... Síndrome infantil por exposição tecnológica é o que a gente está sugerindo, e o dela é qual? Deixa eu ver, eu acho que eu anotei aqui. Síndrome da tela eletrônica, isso. Então, e aí é ela que traz essa questão do jejum eletrônico. Ela quem traz a questão também do programa Reset, e traz já algumas orientações para a gente. Só que ela traz, como um todo, várias outras patologias juntas, né? E dentro dessa síndrome. E no caso da nossa proposta, nos casos de sinais e sintomas semelhantes ao do autismo, certo? E é uma linha brasileira também, a primeira, até hoje, que a gente viu, a gente não conseguiu identificar nenhum outro estudo, né, que falasse, inclusive isso vai ser levado para o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, se Deus quiser, esse ano. Então, vamos lá. Gente, alguma dúvida até aqui? Não, Carol. Ok. Pronto. Aí, para a gente entender, né, a questão da fala, se o seu pequeno está atrasado, eu trouxe esse quadro fonêmico aqui, tá? Então, a gente tem crianças aqui a partir dos 2 anos e meio. Ó, 2 anos, com 2 anos, é para estar no seu inventário, né? Na sua fala, na sua falinha, já é para sair esses sonzinhos aqui, com b, com p, com t, com d, e com n, certo? Com 2 anos, aí isso aqui é um inventário que a gente chama, né, um quadro, que ele é hierárquico, são etapas, a criança começa apenas com b, m e p, e depois ela vai aumentando esse repertório, tá? Porque ela vai treinando, vai assimilando e vai conseguindo evoluir, a criança neurotípica, né? Aí depois são esses outros sons aqui, certo? B, P, T, D e N, tá? Mas a criança de 2 anos, gente, a criança neurotípica já é para ela estar falando mais de 200 palavrinhas. Aí a gente dá os descontos se essa criança foi prematura, se essa criança tem uma outra alteração ou deficiência, certo?
Isso aqui é para criança que não tem atraso nenhum, nenhuma deficiência, nenhuma alteração de base, certo? E se a criança ela for neurotípica e for só a questão das telas, só essa síndrome que estiver atrapalhando, ela também vai estar com isso aqui atrasado, ela vai estar com isso aqui desorganizado, com ausência de alguns desses sons, ou, além disso, ela vai estar com poucas palavras sendo faladas. E quando está com poucas palavrinhas sendo faladas, quer dizer que provavelmente, não é 100%, mas provavelmente, o nível de compreensão dela, que é a linguagem compreensiva, né? Linguagem receptiva, também está alterado. Por quê? Quando a criança fala 100 palavras, quando a criança fala 200 palavras, quer dizer que ela está compreendendo 3 vezes mais. Então, a compreensão, ela começa antes da fala. A compreensão começa antes de apontar, começa antes de dar tchau, e dos outros demais gestos. Quando a gente diz para ela, vem para a mamãe, vem, sem dar a pista visual, né? Sem dar os braços, só pelo auditivo. E ela dá os bracinhos, ela está compreendendo o que você falou. Certo? Então, já começa a surgir um pouquinho a fala. E quando vai surgindo essa fala, ela já está bem mais para frente ali de conhecimento na questão compreensiva. E aí, com 2 anos e 6 meses, é para estar com o G, o K presente, o G e o N, como, por exemplo, em casa, em gato, em ninho, tá? Claro que vai ter alguns errinhos na produção dela, porque ela está ainda treinando, está ainda aprendendo. A fala, ela é motora, gente, igual o andar, que o andar é movimento, a fala também é movimento. O bebezinho, quando ele vai andar, ele não começa, ele nasce andando. Ele vai engatinhando, né, ele vai se segurando, vai treinando a marcha, né, como os fisioterapeutas falam, vai treinando o andarzinho dele, ele fica todo meio desequilibrado, tem medo. Então, não é diferente com a fala, certo? Aqui são músculos pequenininhos, refinados, muito complexos em seus movimentos. E a boca, a gente tem a boca para várias funções. A boca serve para a gente falar, para a gente se alimentar, para a gente respirar, tá? Complementar a respiração, tá? Então, são várias funções orais, tá? Que a boca, ela obedece, que ela tem, tá certo? Continuando, com 3 aninhos, todos esses sons anteriores que eu falei para vocês, mais o som do fã, do v, do s e do z, como os exemplos que eu coloquei aqui, ó, faca, vento, sapo e zero, tá? Em geral, eu coloquei aqui no início das palavrinhas, porque também tem isso. No início das palavrinhas acaba sendo às vezes mais fácil do que no meio ou no fim. Por exemplo, uma palavra maior que tenha esses sons no meio, na sílaba do meio, ou na última sílaba, por exemplo, certo? E se tiver repetido o som, ainda é mais difícil, tá? Então, ela dá um jeito de falar, mas possa ser que saia um som e na outra sílaba saia um p, saia um t, saia um b, que são os que ela já tem mais habilidade, ela já vem treinando há mais tempo, né? Tá? E aí, com 3 anos e 6 meses, ela já tem, ó, o som, né? Tá? Como em chapéu, em xícara. Ó, vocês têm que aprender também a prestar atenção no som, não é a letra. A letra aqui está representando, ajudando a gente a entender o som, mas não é a letra, tá? A letra, mais na frente, vai ter um impacto, né? Porque vai escrever como fala. Aí é um novo processo de aquisição, que é interessantíssimo também. Mas aqui é o som, certo? Nesse momento de fase, né, ela aprende primeiro a falar, depois é que ela vai para o processo de aquisição de linguagem escrita.
E aí, com 4 anos, ó, já o lã começa a aparecer, ou já estão todos. Depende muito de cada criança. O lã, o lhã, o rã, o arquifonema rã e o s antes do tã. Aí eu vou explicar a vocês. O arquifonema é esse som que vem antes do tã, como em forte, tá? Ou em pasta. Para a gente aqui no Nordeste, a gente tem esse som. Em outros lugares, como por exemplo em São Paulo, e dependendo do local, pode ser um som que é com a língua dobrando, né? Que é r, como em porta, ou como o paulista que fala porta, certo? Mas para aqui, para a gente de João Pessoa, Paraíba, enfim, é esse som. E, certo? Antes do t. Então, como em forte e pasta. O seu pequeno já está falando assim, ou ele está com esse, ainda tem atraso. Às vezes a gente tem criança de 3 anos que já está bem adiantada, então já está com esse repertório de 4 anos. Como ao contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a gente tem criança com 3 anos que ainda está aqui, ó, com sons de 2. E a gente tem que descobrir o que é que está acontecendo para ela estar com 3 anos e 6 meses, ou com 3 aninhos e estar aqui ainda em 2. Certo? Então, eu vou deixar umas atividadezinhas para vocês fazerem aí com os seus pequenos, seja sobrinho, seja filho, primo, para vocês tentarem aí verificar isso, tá? Para ver como é que está o marco do desenvolvimento do seu pequeno com relação à fala, aqui no caso, e nos próximos slides com relação à linguagem. E aí, ó, com 5 anos, já todos os sons anteriores, mas o mais difícil, os mais difíceis, aliás, que é o som do R e dos encontros consonantais, como, por exemplo, em bicicleta, claro, como em branco, que tem, né, encontro consonantal, BR, PR, né? Que são 2 consoantes juntas. Então, esses sons são bem mais difíceis. A criança, quando ela está aprendendo, quando ela está em fase, veja como tudo é uma fase. São etapazinhas que a gente que é fono estuda, isso, né? Bem especificamente, e aí a gente fica encantado, assim, porque isso passa despercebido pela maioria, né? Quem não é da área. E aí, primeiro é o R isolado. Primeiro, na verdade, é o L, em leão, em geladeira. Aí ela generaliza, né? Geladeira, tá? Não diz esse som do R. Aí ela vai treinando esse ponto de articulação aqui, né? L, N, T, D. E aí ela consegue começar a produzir o R. E aí esse R é isolado, ele ainda não é com 2 consoantes juntas, porque é muito mais difícil. Então são os últimos, como também encontro consonantal com L, certo? Então primeiro o L, né, como em leão, aí depois vem o herói, que está entre 2 vogais, né, esse R, e aí depois vem o encontro consonantal com L, como por exemplo em bicicleta, em claro, e depois o com R novamente encontro consonantal, branco, preto. E isso, gente, nessa fase, se a criança tá com todo esse inventário aí, que a gente chama, né, com todos esses sons fazendo parte da falinha dela, ela tá com um vocabulário enorme já. Ela conta história, ela pergunta, ela diz, ela fala como um adulto, tá? Ainda com a falinha, né, de criança, com a voz característica de uma criança, mas ainda com alguns errinhos de verbos, né, troca de verbos, de tempo verbal, mas ela já está aí com tudo completinho. Alguma dúvida sobre isso? Deixa eu ir aqui para ver se tem alguma mensagem.
Assim, Carol, quando eu acho que é um erro, talvez, não sei, me corrige, Hum, a gente também falar naquela vozinha muito infantilizada, né? Porque às vezes a criança está nesse processo e a gente acha tão bonitinho falar, a geladeira, e a gente repete do mesmo jeito e perde a oportunidade de repetir da maneira correta, né? Para ela e ouvir esse som. perfeito. Exatamente. É, exatamente, é o que acontece muitas vezes. E isso é bem maternal, Uhum, inclusive, é porque automático. é automático. E a gente que trabalha com criança, a gente tem já esse discernimento, e a gente se autocorrige, fica se policiando, e a gente orienta as mães também, né, a, a tentarem se policiar, porque realmente não é fácil. Não, Porque realmente é uma falinha muito linda. é muito gostosinha. Mas o certo é isso, e principalmente se ela estiver apresentando dificuldade. Sim, Então, aí é sim. que você tem que se policiar mesmo. E uma estratégia é essa, não é você dizer para a criança que, não, não é geladeira. Você não deve Uhum. fazer isso. Geladeira. Você tem. Vamos pegar uma banana na geladeira, então você pode criar oportunidades para falar várias vezes o nome, de forma Uhum. correta, dando o modelo adequado. Sim, sim. Pronto. Deixa eu ver aqui para o outro. Pronto. Aí agora vamos aqui para os marcos de desenvolvimento da linguagem, né? E também da fala. A criança, gente, de 1 a 3 meses, ela já chora, produz sons que variam a entonação, né? Tem o sorriso intencional, o sorriso social, como eu falei no início, que já deve estar surgindo nessa fase. De 4 a 6 meses, ela já imita a sua voz. Ela já pode até vocalizar como se estivesse conversando com você, fazendo aquelas trocas de turno, como eu expliquei no início também. E assim ela vai, ó, só tendo ganhos. Se ela não está avançando, já é algo que você tem que ficar ligada, porque tem algo errado, certo? De 7 a 11 meses, ela já vai apresentar gestos como bater palmas, dar tchau. Talvez em algumas crianças, né, a partir do 9º mês, até tem umas mais precoces, outras mais atrasadinhas, às vezes por conta é, da sua personalidade mesmo, mas que está dentro do esperado, né? Já deve estar ocorrendo aí, por volta desse tempo, a primeira palavrinha, tá? Então, é aquela história de que com 1 aninho, não tem nenhuma palavrinha, nenhum au-au, nenhuma imitação, nenhum mamão, nenhum papá, ou qualquer outra coisa. Então, tem algo aí para você já ficar de olho. Com 12 meses, já deve estar falando a primeira palavrinha e muitas vezes o esperado é que mais. Mas aí, pelo menos uma palavrinha, porque depende, né? A gente tem que verificar o desenvolvimento daquela criança. E se tem alguma alteração, se foi prematura, enfim. Já imita algumas ações suas também, já sabe que é ele ou ela, né, quando você chama pelo nome, certo? Já tem a atenção, tá me chamando. E aí tem toda aquela atenção para virar, né, e fica bem com aquele olhão assim, né, observando. Então, esse é o típico, isso é o esperado, certo? É o que vai estar aí garantindo que está subindo os degrauzinhos de acordo com o que é esperado, tá? Aí entende quando você pede algo já também, ou seja, já tem um nível de compreensão, certo? Já mais avançado para poder entender. Você quando fala, ela conseguir entender isso, é porque ela já está compreendendo. Então, manda beijo para a mamãe, dá tchau para o papai, e ela faz, sem você dar um modelo, uma pista visual. É claro que isso faz parte do desenvolvimento também da gente dar o modelo.
Mas você pode. A gente faz também sem dar o modelo. Ah, dá tchau pra mamãe. Manda beijo pra mamãe, filha. Não vai dar um beijo pra mamãe? Aí ela sorri. Você vê que ela entendeu, né? O bebezinho, a bebezinha, tá? E ela dá, quando ela tiver com bom humor, ela manda o beijinho, ela dá o tchau, mesmo sem você dar o modelo. No início você dá e depois você vai retirando, às vezes acontece de você dar. Isso ocorre naturalmente, né? Com 18 meses, né? Ou com 1 aninho e 6 meses, né? O seu bebê já é capaz de falar uma frase curta, com 2 ou 3 palavras. Então, veja que vai só avançando. Ao ponto que, aos 2 anos, um bebê em pleno desenvolvimento tem cerca de 300 palavras, gente. Ou, né, eu tenho pego muitas crianças neurotípicas, tá? Que estão apresentando aí 200 palavras. E quando retira as telas, como no curso é Super Mamãe da Fala, às vezes 150 palavrinhas. E quando é retirado as telas, foi feito o programa, então elas conseguiram, em coisa de 1 mês, recuperar esse tempo perdido inteiro. Agora, foi preciso muito esforço, dedicação e comprometimento da família, da mãe e do pai, tá? E da avó. Teve casos e casos de alunas, né? Os formatos de famílias, eles mudam. E aí, quanto mais gente na casa, mais empenho, mais comprometimento de todos é necessário para que se consiga, né, o objetivo, que é o desenvolvimento do pequeno e da pequena. Certo? E cada vez mais vai avançando na questão das frases longas, tá? E aí, com 3 anos, já está naquela fase de transição de bebê para criança, e ela está em desenvolvimento cada vez mais parecido com o do adulto, né, com você, mas ainda possui muitos errinhos de gramática. E ainda não adquiriu todos os sons da fala. Aí é só dar uma olhadinha lá naquele quadro anterior, né? Com 4 anos, já tem muita imaginação, já é capaz de estar criando histórias. Hoje a gente vê até criança, hoje não, né? Isso é comum a quem é neurotípico e que não tem elementos impedidores da fala. E aí, assim, tem muitos pais que colocam, né, vídeos dos seus filhinhos, dos seus pequenos, na internet, que bombam, né, viralizam, e a gente vê, né, não faz de conta, tão novinhos, com 2 aninhos e meio, enfim. E não são crianças superdotadas, não. São crianças como a outra neurotípica qualquer. Basta ela receber o estímulo e não ter necessário, não ter elemento impedidor. Ela vai conseguir fazer a mesma coisa também, certo? Então, essas crianças aí que se aparentam, né, que dizem que são crianças prodígio e tal, mas não são, gente, né? Nós fomos crianças que não tivemos essa exposição às telas, e pode perguntar às suas mães, com que idade você começou a falar, o que é que você fazia, sabe? Então, não é isso, sabe? Não é que são crianças prodígio, não. É que não estão sendo estimuladas e estão ficando muito tempo no limbo, vamos dizer assim. E muito pior do que o limbo, né? Porque não é só no vazio, é tendo uma via uma via cerebral, tá? Altamente estimulada e que não deveria estar sendo altamente estimulada, né? Tá? Como foi explicado na aula anterior. E com 5 anos, gente, já deve falar todos os sons da língua, como eu falei anteriormente. Ou seja, não é para falar como cebolinha, por exemplo, ou tá omitindo os arquifonemas, por exemplo, falando pata, né, para pasta, falando, por exemplo, o nome Atu, quando deveria já dizer Arthur, tá? Entre outros. Não é para estar falando, como o exemplo anterior, né, geladeira, é para falar já geladeira. E para estar aí adquirindo ou já falando, ou pelo menos ao final dos 5 anos,
Já para estar falando aí, branco, claro, né? Não é para mais estar falando bicicleta ou bitiqueta, certo? Alguma dúvida até aqui sobre isso? Não, não. Ótimo. E aí, como e quando você deve inserir as telas, né? Aí é aquela história, velha história. O ideal, né? A gente não está falando o ideal aqui, mas o ideal seria não inserir. Mas, se você observar que o desenvolvimento do seu pequeno, ele tá ok, certo? E de forma interativa, você dando vida ao que é desencarnado, ou seja, aquilo que não tem vida, que é a tela. Então, é possível você assistir um desenho ou programa de música infantil, só que você vai usar o seu corpo, você vai usar fantoches ou brinquedos, ou imagens, ou miniaturas, ou algo que você tenha para dar sentido àquilo, você explicar, você arrancar sorrisos da criança. É você lembrar que aquela quantidade daquilo que ele está assistindo, se for 30 minutos, se for 1 hora, quanto mais pior, né? E se ele estiver sozinho, pior ainda. Mas se for 30 minutos com você, você dando significado, você ali interagindo, os prejuízos serão menores. Não é que não vai ter prejuízo, gente. Tem prejuízo. Inclusive, essa própria americana, que ela fala sobre esse programa Reset, que é você resetar como se você estivesse resetando o cérebro para regular ele, né? E aí ela fala em tela interativa e tela passiva. E a tela interativa seria o quê? Videogame, coisas que são mais estressantes. Utilizar redes sociais, coisas que você vai estar interagindo, né? Como se você estivesse interagindo com alguém que não está, interagindo com alguém por meio da tela. E nos estudos que ela traz, ela fala que essa forma ela é pior, é mais prejudicial do que a forma passiva, que é na frente da TV, tá? Assistindo algo mais calmo, com cores menos vibrantes, com movimento sem ser muito acelerado. Então, olha só, até isso a gente também tem que estar preparado para entender que é menos prejudicial. Tá? Então, essas questões também vão estar implicadas em você entender, para você saber aplicar, tá? Para você saber observar. E aí, gente, não é a questão da quantidade em si, é a qualidade também, sabe? Quanto mais quantidade e sem qualidade nenhuma, ou seja, do outro com a criança, né? Aí isso é péssimo, tá? Agora, entre estar numa tela, ele passando lá no sistema binário, né? On-off, 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 que vai clicando e vai chegando em algum lugar. Isso é péssimo, é a pior forma. Esse aspecto de tela interativa, que essa doutora Dunkley, eu acho. Doutora Dunkley traz, né, em seu programa, certo? E também não é a idade, gente, é o desenvolvimento e o comportamento do seu pequeno. Vai ter criança que vai apresentar mais sinais e sintomas, e vai ter criança que vai apresentar menos, porque tem uma questão sociocultural, socioeconômica por trás, tem a predisposição dela, certo? Tem a forma que a família interage. Então, são lacunas que a sua família, ela é única. Né? A sua criança, ela é única. Então, é você que tem que aprender todos esses aspectos, esses passos a passo que eu estou passando aqui para vocês. E estou estudando cada vez mais para tentar entender ainda mais, né? E me aprimorar para poder ajudar famílias e mais famílias, profissionais e mais profissionais, para que a gente consiga ajudar nossas crianças e fazer com que elas se desenvolvam mais saudavelmente, mesmo que em meio às telas.
mesmo que a gente não consiga fazer com que as famílias zerem, né? Porque isso é o sonho ouro, mas eu sei que é difícil, né? E fica tudo em cima das mães, das mulheres, em geral. E, e é aquela multitarefa, né? Ter uma vida altamente estressante. E caiu de paraquedas esse entretenimento que deixa a criança aparentemente quietinha ali, te dando sossego. E aí é aquela história, é lidar com o que é real e não com o que é ideal. Embora a gente saiba dos prejuízos, a gente vai tentar minimizar, igual como é feito com a chupeta. A chupeta, ela só tem a única indicação boa, é para criança que tem algum problema de coração. E aí a gente está lidando com um risco de vida. Então, se aquela criança ela aceitou bem a chupeta e aquilo acalma ela, então a gente não quer saber de fala, a gente não quer saber de linguagem, a gente não quer saber de osso que vai ser afundado e diminuir a funcionalidade da respiração nasal, a gente não quer saber de arcada dentária, não para a questão estética também, mas não só para a questão estética, mas para uma boa mastigação, né, para uma boa funcionalidade de engolir os alimentos, de deglutição, né, que é o ato de engolir, tá? Entre outros. Então, a gente utiliza estratégias que diminuam os prejuízos. E aí, não é o ideal, né, mas é o real. E aí, isso com as telas, a gente também vai tentando encontrar estratégias para poder levar o menor prejuízo possível para as casas, para a criança. Porém, eu dou um aviso, se você está observando, se você consegue observar que esse atraso que o teu pequeno tem hoje é por conta das telas, então faça um jejum eletrônico, pelo menos se esforce, se programe, reúna sua família, tenha uma rede de apoio, procure uma rede de apoio, brigue, lute pelo seu pequeno, porque isso também vai depender de um futuro que ele vai estar mais saudável, que ele vai poder ser independente, e isso também vai refletir em você, para você ter um pouco de paz, de você poder curtir um filho, né, que conseguiu se desenvolver bem, e você vai só aproveitar os frutos, não é verdade? Então, pense mais além, não pense só no hoje. Isso também tem a ver com a dependência digital nossa, tá? E aí isso tem que ficar de lado, gente, tá? Então, são essas questões que rodeiam, né, esse uso das telas, tá? Que estão fazendo muito mal para o adulto, e o adulto está sendo um mau modelo para a criança. E não está conseguindo tirar da criança, porque não consegue tirar de si mesmo. E aí é muito complicado, mas a gente precisa se colocar no papel de mãe, de pai, né, e de responsável, para que a gente possa exercer o nosso papel, né, e que é um dever e um direito, como eu sempre digo, tá? E que a gente olhe para trás depois e diga, eu lutei tanto, e mesmo essa tecnologia, mas eu consegui, ou eu amenizei o máximo que eu pude. Então, deixar o seu pequeno no limbo e sozinho é que é o grande problema. Pois quem é que é o outro dele? Não tem. Na frente da tela não tem. Então, pensa nisso. Se ele fica uma manhã inteira sozinho na frente da tela, e ele tem essa idadezinha de 0 a 3 anos, que é a fase mais crítica do desenvolvimento, então, com certeza, ele deve estar apresentando algum atraso, sabe, algo que está desorganizado, e não custa você se programar, você se planejar para fazer um programazinho que é possível você fazer em casa só ou com apoio clínico, tá? Com quem trabalhe com isso que possa te ajudar. Muitas vezes a gente orienta e consegue se chegar a desenvolver bastante. Só que aí, como tem vários atrasozinhos, então precisa de terapias, né? Na orientação não tem como resolver tudo.
Então, é importante que você entenda isso, tá? Então, se você precisa observar e saber como observar o seu pequeno, né? Naqueles itens lá que eu te perguntei. E se estiver fazendo mal, se você estiver ciente disso, retire. Dê um jeito, mas é preciso retirar até que ele tenha maturidade para usar e com regras. Do jeito que existem as regras, né, para a gente tá vivendo socialmente, quando a gente vai num restaurante, quando a gente tira a carteira, né, existem várias sinalizações que a gente tem que obedecer, e aí só obedece quem tem responsabilidade, quem tem o emocional ajustado, tá? Senão vai levar um monte de multas e acaba perdendo, inclusive, a carteira de habilitação. E isso tem tudo a ver também com o uso das telas. Então, é preciso que comece de cedo, porque quanto mais tarde, mais difícil de inserir essas regras. Mas sabe, tome as rédeas da tua casa e dos teus filhos. Não deixe que a tecnologia tome isso de você, porque você é o pai, você é a mãe, né? E quando é tia, quando é avó, é mais difícil a posição. Mas a gente vai fazendo dentro do nosso limite, né, aquilo que é possível, certo? Agora, pai e mãe é que tem que tomar as rédeas da situação. Não pode deixar a tela decidir, certo? Ou a criança decidir porque ela está desregulada, certo? Não é culpa dela, ela está desregulada. O cérebrozinho dela precisa de um reset para ela ser ajustada, certo? E aí é preciso inserir estímulos, brincadeiras, atividades físicas, tudo que a criança gosta. E que ajuda até a família também a emagrecer. Então, um exemplo é não levar o celular para as refeições, tá? Não ligar a TV durante as refeições, que é altamente prejudicial. E aproveitarem esse momento para interagirem, para aproveitarem, falarem sobre a comida, aproveitar também para estar sempre inserindo alimentos diferentes, para explicar o que são cada alimento. A alimentação é um grande momento de estimulação de linguagem de fala. Você pode aproveitar aquele momento de alimentação para brincar do que é o que é isso, qual o formato, e deixa tampado, e vamos ver se acertou. E isso é uma forma de você aproveitar o tempo que você não tem para fazer em outros momentos, certo? É a qualidade que você vai estar utilizando para estimular o seu pequeno na linguagem, na fala, dando o seu melhor. Alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Estamos pertinho de acabar. Vamos lá. Tem essas perguntas aqui para vocês responderem para vocês mesmos, certo? Que a doutora Dunkley mesmo. A doutora Dunkley tem um capítulo só dela no livro. Eu vou colocar também no grupo para vocês, se vocês quiserem comprar. Eu tenho um e-book dele, não tenho ele no modelo físico, não. Tenho no Kindle, que eu nem gosto muito, mas que era mais em conta. Está no livro Dependências Tecnológicas em Crianças e Adolescentes, eu acho. Esse aqui é o capítulo 12, né, que ela traz todo esse passo a passo, ela fala do jejum eletrônico, ela fala dessa síndrome, ela fala do programa Reset, fala do papel da escola, fala que, inclusive, a escola tem que aderir ao não uso das telas, tá? Se a criança, ela precisa estar nesse programa aí 100%, 100%, ou dependendo 50% ou 70%, vai variar, né, da necessidade de cada criança, tá? Então, é para vocês responderem, certo? Essas perguntas. E aí, para finalizar, eu vou deixar essa tarefinha para vocês fazerem. Então, nossa próxima aula vai ser terça-feira da próxima semana. Porque esse tempo, né? Esse distanciamento até lá
justamente para que vocês possam se programar, se planejarem aí para darem conta dessa atividade. E que possam também, de repente, assistir os filmes que eu recomendei, e irem estudando mais sobre o assunto. Eu quero que vocês anotem de 15 em 15 minutos o que o seu filho está fazendo em uso normal das telas. Por exemplo, como é o seu dia aí? Se você trabalha e não tem como fazer isso, tem um final de semana para fazer. Então, é você já se planejar para fazer isso. Então, vai anotar de 15 em 15 minutos, um dia comum. Não adianta ser um dia que você sai de casa, que não é o dia comum. Tem que ser como um dia comum. Vai ficar em casa, e aí de 15 em 15 minutos, deixa o caderninho do lado, e você vai anotar de 15 em 15 minutos o que é que o seu filho e vocês vão estar fazendo durante o dia, certo? Isso, você não vai fazer nenhum tipo de jejum eletrônico, vai ser seguir o dia normal, tá? E em outro dia, pode ser no dia seguinte, ou pode ser 2 dias depois, vocês planejada, né, de forma planejada, programada, você vai zerar a tela, vai zerar. Programa aí em casa, todo mundo sem tela. E aí você vai anotar a mesma coisa, de 15 em 15 minutos, o que é que o seu filho está fazendo. O que é que vocês estão fazendo para ocupar o espaço daquela tela? Porque nem vocês vão estar, porque vocês vão estar ocupados brincando com a criança, a não ser quando ela dormir, algo, aí vocês estão livres aí para usar o celular. Mas eu acho que vocês também vão dormir, que vocês vão estar mortos e cansados. Mas, enfim, para que vocês observem como é que a criança se comporta e tudo que a gente anota, que a gente tira foto, que a gente filma, a gente tem como fazer um comparativo. E aí, eu estou falando isso só de um dia para a gente ver, certo? Para a gente observar. E aí, eu vou querer ver isso, né? Ou eu vou querer que vocês me falem sobre isso, seja no grupo ou seja na aula. Ou posteriormente também, não tem problema. Mas o intuito, né, é que vocês me deem esse retorno. Gente, e dá certo. Por isso que eu falo, o meu método Super Mamãe da Fala, isso faz parte do meu método Super Mamãe da Fala. Ele não é um método científico, né, teórico, mas quem sabe onde eu não publico, mas ele é prático e ele dá certo, tá? Então, isso motiva você a ver, observar o mal que a tela está fazendo, não só você, como todo mundo da casa, e dizer, caramba, olha como fulaninho está diferente. Num dia, no final do dia, você observa a diferença. Agora sim, tem que ser um dia divertido, porque se for uma criança que esteja muito dependente, ela pode entrar em abstinência, e como na ausência de um álcool, de uma droga, ela pode ficar mais irritada. Aí, isso aí tem que ser mais dias dessa forma, certo? Então, isso vai variar também. Mas se for uma criança que não esteja altamente dependente, e você procure muitos sorrisos, né, dela, com a brincadeira, e ela não vai estar vendo ninguém usando também, vai estar todo mundo sorrindo, interagindo bem, brincando, então provavelmente ela também não vai ter atenção e nem vai querer ir para a tela, ela vai querer brincar. E aí é anotar, é registrar, certo? Outra atividadezinha é você anotar as falas da sua criança num caderninho da fala, certo? Como é esse caderninho da fala? Geralmente eu peço para as minhas mães, elas colocarem lá, caderno da fala, aí coloca o nomezinho dele. Isso na capinha ou até na primeira folhinha, né? Não tem problema. Aí começar a escrever as palavrinhas espontâneas ou frases. Não é aquela palavra que está imitando você. Por exemplo, você diz assim, tô com fome. Aí ele vai dizer, tô com fome. Ou então, fome. Não, eu quero as palavras espontâneas que ele diz sem imitar ninguém. Como, por exemplo, mamã, água. E você vai escrever do jeitinho que ele falou. Do jeitinho que ele falou. E do lado você vai dizer o que foi. Porque pode ser que tenha palavras que você entende o que é, mas que ele troca os sonzinhos, né? Como vocês dizem, troca as letras.
tá? E aí escrever do jeito que fala, certo? E aí vamos ver a quantidade de palavras que a criancinha está falando, tá? E outra atividade é vocês fazerem um livro de experiências. É como um diário concreto, que para onde vocês forem, se forem dar uma volta no parque, se forem dar uma volta na rua, se machucou, se caiu, dar um jeito de pegar algo que represente aquela cena, aquela vivência, por isso que é um livro de experiências, que representa aquela vivência, e você vai colar ou vai colocar um adesivo, uma fita, né, para colar no caderno, certo? E aí você vai escrever o que aconteceu. E você faz isso junto com a criança e perguntando a ela o que foi que houve, mesmo que ela não fale, certo? Mesmo que ela não fale. Você vai estar perguntando se ela não tem deficiência auditiva, ou mesmo se ela tiver, se você sabe que ela está lhe ouvindo, você vai tentar fazer isso. Você vai escrever, você vai registrar. E aí você está construindo um livro da história da vivência dela, certo? E isso é mágico, porque isso estimula a memória depois, para relembrar, para voltar e contar aquele dia o que foi que aconteceu, contar o outro dia o que foi que houve, para que se tenha até o que fazer no lugar de usar a tela, que possa ser utilizada inclusive pela própria criança, para que ela possa uma foto, imprimir uma foto e colocar, certo? Uma foto da família num restaurante, ou na praia, ou em outro lugar. Tudo isso faz parte para que ela possa ter um livrinho das vivências dela, um livrinho concreto. E aqui eu termino, né? Não com a frase que eu saiba criada por mim, não economize o seu filho da vivência, economize das telas. E aí, terminamos. Parar aqui a apresentação. E Foi ótimo. eu espero que tenha ampliado aí também muito assunto, muito, né? São relações, né, que a gente vai fazendo, a gente vai pegando estudos, pesquisas, e aí a gente vai unindo. Mas assim, as pesquisas estão saindo, tá tendo muito mais estudos e a gente vendo na prática. Uhum, exatamente. A prática ajuda muito também, né? A gente poder vivenciar o que está lendo. Isso, com certeza. E a gente saber que o pequeno ele é complexo, e as famílias também são. E que existem graus variados, que uma família pode chegar de repente com uma criança e ser totalmente diferente daquelas outras. Isso. Cada um é único, né? É isso, cada um é único. Eu estou muito feliz, assim, de poder estar contribuindo. Eu sei que são poucas pessoas, mas é uma missão, assim, e eu sou apaixonada pelo assunto. São 3 anos que eu venho estudando sobre, e começou com o meu sobrinho, porque ele está com sinais de autismo, mas eu acredito que tenha sido muito a ver por conta das telas, só que ele já está com 4 anos e está num nível, assim, que em casa de ferreiro espeta de pau, né? Mas a gente vai fazendo o que pode. É verdade. Né? E vai tentando conscientizar, e vai tentando estimular, e tentando multiplicar outras pessoas para que levem o conhecimento, e um dia a gente chega lá. É verdade, Carol. Mas foi ótimo, viu? Que bom. Parabéns. Obrigada. E vocês que vão assistir depois, comentem, tá? Tirem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas. Cada um, né, que traz sua pergunta, sua vivência, vai enriquecendo, porque, como eu falei, é subjetivo, cada família é única, é complexo,
E, assim, existe muita prática, né, muita experiência para passar para vocês, para tentar ajudar a minimizar, encontrar outras estratégias mediante a sua vida, né, para que a gente possa ajudar aí o seu filho. Pois então é isso. Boa noite, fiquem com Boa Deus noite. e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Até. Obrigada. Obrigada também. Tchau, tchau.